Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de história. Vamos recomeçar novamente os nossos conteúdos e hoje nós vamos falar da África. Vamos discutir um pouquinho sobre as formações políticas desses povos, sobre a constituição de reinos e impérios, sobre a diversidade de etnias, de língua, de cultura dentro deste mesmo continente, sobre a chegada de europeus, especificamente dos portugueses, já no século XV na África, e vamos discutir isso para poder nos aprofundar em um conteúdo que durante muitos e muito tempo, muitos séculos, de certa forma a historiografia deixou de lado, porque a historiografia sempre foi pautada muito por uma visão eurocêntrica e a gente precisa corrigir esse erro, obviamente. Nós precisamos falar não apenas dos africanos a partir do momento em que eles chegam no Brasil como escravizados. Nós precisamos falar de toda a cultura, de toda a história do continente africano. Para iniciar esse conteúdo, é preciso que a gente possa partir de uma visão mais geográfica para que a gente tenha essa noção do espaço e saber que o continente africano é dividido entre a África do Norte ou a África Mediterrânea, porque aí vai ficar à margem do mar Mediterrâneo, e a África subsaariana, que é composta por mais países e também tem uma população maior, então corresponde a um território bem maior. O que divide essas duas porções da África é o grandioso deserto do Saara. E isso durante muito tempo, durante séculos, foi uma divisão territorial muito pertinente e significativa, porque os povos que estavam concentrados na África do Norte não tinham acesso à África subsaariana, porque de fato era muito difícil atravessar esse deserto. Então, somente com a chegada dos camelos é que houve de fato esse conhecimento territorial, essa travessia, e especialmente através do comércio que foi desenvolvido aí pelos comerciantes africanos e também por comerciantes árabes que acabaram penetrando essa região. Como saber sobre a história da África? Quais as principais fontes históricas? Elas são 4. Nós temos as fontes escritas, que embora muito escassas, mas elas têm muito significado, então são poucos escritores, de fato, africanos contribuíram, mas elas existem. A arqueologia é muito importante, principalmente nas últimas décadas, que vem desenvolvendo um trabalho cada vez mais de maior sucesso na África, porque traz algumas questões que eram desconhecidas, então a arqueologia é algo muito valioso no nosso conhecimento sobre a África. E os escritos árabes, não é? Talvez um dos mais importantes aí, porque os árabes e os árabes muçulmanos, quando eles penetraram essa região, eles tanto levaram a religião, o islamismo, como eles, por dominarem a escrita, enfim, por terem conhecimentos científicos um pouco mais avançados, eles escreveram muito sobre essa região. Então nós temos relatos de viagens através dos árabes, nós temos crônicas, muitos desse conhecimento de fato que vai para a historiografia é através dos escritos árabes. E, é claro, não menos importante, as fontes orais. O que mais vai marcar a cultura e a história africana e que faz com que se perpetuem ao longo do tempo todos esses costumes é, de fato, a oralidade. Então, essas histórias eram passadas de geração em geração, através de música, através de poesia, através da história mesmo contada para os filhos, que passavam para os seus filhos, e essa história vai sobrevivendo e, portanto, elas também são importantes no conhecimento sobre a África. Nós vamos falar agora sobre um dos personagens mais importantes da história da África, justamente porque é um personagem que está ligado ao comércio, que são os berberes. Os berberes eram os nômades comerciantes que atravessavam o deserto do Saara, então eles tiveram a importância de ligar essas duas regiões que estavam separadas, a África do Norte com a África do Sul, a África da região sul, que ficava abaixo do deserto.
Então foi muito importante porque houve essa integração, digamos assim, da África, e isso foi possível principalmente a partir do século I, quando o camelo chega. Esse animal não é originário da África, ele é trazido pelos árabes e vai ser fundamental nesse processo de transição de um lugar para outro e o desenvolvimento do comércio. Porque além do desenvolvimento do comércio, nós temos um enriquecimento cultural, a integração das pessoas e um fortalecimento na economia local. Nós vamos falar aqui sobre a formação dos principais reinos e impérios da África, mas antes disso, eu vou chamar a atenção de vocês para a porção de terra que é conhecida como África Saeliana ou a região de Sahel. Que região é essa? Possivelmente é a região de uma ocupação mais antiga de que se tem notícias, é essa região. Então, os primeiros reinos, talvez, as primeiras aldeias se formaram nessa região. É uma extensa faixa de terra que fica ali situada ao sul do deserto do Saara. E como eu falei para vocês, a gente fala muito dos comerciantes que são chamados de berberes. Pois é nessa região que esses comerciantes vão se desenvolver. Eles estão muito próximos do deserto e eles dependem também desse comércio, então eles vão desenvolver esse comércio através da travessia desse deserto. Então nós temos aí como ponto importante a atuação dos berberes, desses comerciantes nessa região. Agora sim, nós vamos falar sobre os principais reinos que se formaram no continente africano. Então, nós vamos falar sobre Gana, nós vamos falar sobre o reino Mali e nós vamos falar sobre o Congo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro para vocês que essa constituição de reinos e império na África, ela era muito diversa. Era muito diferente de uma região para outra. Então, nós vamos ver a ascensão de líderes políticos pelo fato deles constituírem riqueza, ou pelo fato de serem bons guerreiros, ou pelo fato de serem bons líderes. Enfim, as motivações são diversas, até porque nós estamos falando de um continente muito diversificado, que tem etnias, línguas diferentes, culturas diferentes. Nós não estamos falando de um território que existe uma unidade política cultural, nada disso, tá? Então vamos falar sobre Gana. Gana, ele começa a se constituir como reino a partir do século III depois de Cristo e ele tem o seu apogeu no século IX. Na mesma intensidade que esse império cresce e vive o seu apogeu no século IX, nos anos seguintes começa o processo de decadência e esse império acaba sendo sucumbido e vai ser dominado por outros povos. E aí nós vamos chegar também ao reino de Mali, porque nós vamos falar que o reino de Mali vai crescer tanto e vai acabar agregando esse território que pertencia ao reino de Gana. Por que, professor, existe a decadência? Primeiro é importante que vocês saibam que o principal produto aí vai ser o ouro. Gana era conhecido como o reino do ouro. Era extremamente rico, eles exploravam esse ouro, mas eles não contavam que esse ouro um dia ia acabar. E é por isso que esse fator vai ser determinante para a sua decadência. Os historiadores acreditam que esse, na verdade, foi o principal motivo do fim do reino de Gana, porque eles não tinham tecnologia o suficiente para continuar extraindo esse ouro. Quando esse ouro acaba, eles não têm como sustentar o império. Algumas revoltas internas, algumas insatisfações, então acabou levando ao fim desse império, desse reino. Tá? Além disso, nós temos a penetração de alguns muçulmanos, árabes e muçulmanos, que já traziam essa nova religião, mas é importante também que vocês entendam que o comércio era muito praticado no reino de Gana. Então, os berberes que nós falamos atuavam também nessa região. O reino Mali é um dos reinos mais ricos desse período, ele domina uma extensa região, inclusive vai chegar a dominar o território que correspondia ao reino de Gana, e ele tem o seu apogeu também concentrado na exploração do ouro, mas no comércio diversificado. Eles comercializavam muito, inclusive comercializavam o sal, porque o sal era um produto muito raro,
e era um produto muito caro. E, inclusive, existe uma curiosidade histórica que eu não sei se vocês sabem: a palavra salário vem de sal. O sal era muito escasso e para os trabalhadores que trabalhavam era comum pagar com um punhado de sal. E isso acabou se perpetuando, e por isso a palavra salário vem da palavra sal. Mas enfim, eles também comercializavam o sal e, por ser um produto muito raro, era um produto muito lucrativo, além do ouro. Eles eram muito ricos, e os líderes desse reino, a gente vai destacar deixa eu pescar aqui porque o nome é complicado, o Kanku Musa, tá? O rei Kanku Musa, ele se converte ao islamismo porque existe aí a penetração, como eu falei para vocês, dos muçulmanos. E os muçulmanos, quando chegam, obviamente trazem a religião monoteísta, que era o islamismo. Esse rei Kanku Musa, ele vai se converter. Os muçulmanos chegam por volta do século VII. E aí nós estamos falando do século III ao século XVI. Até o século XVI, o reino de Mali conserva em si toda essa hegemonia, e a partir de então existe processo de decadência. E esse rei conta-se uma história de que ele teria peregrinado até a Meca, a cidade de Meca, por conta da sua religião, e no caminho ele teria distribuído muito ouro, inclusive teria comprado muito na cidade de Meca e pago com ouro, e ele vai desestabilizar a economia da região, principalmente da região ali de Meca. Por quê? Porque ele vai desvalorizar a moeda, ele desvaloriza o comércio de tanto que ele deixa ouro nessa região. Foi um dos líderes mais ricos da África, na verdade, uma das personalidades históricas mais ricas de todos os tempos. E esse reino, como eu disse para vocês, ele foi extremamente rico, e a sua decadência vai ser determinada pela disputa de poder de um outro reino, que é Songhai, mas também pela chegada dos portugueses, que vão chegar em 1490, por volta de 1491 na região, e os portugueses traziam armas de fogo, o que não era comum, não existia na África. Então, ao longo de alguns anos, o império vai acabar se dissolvendo. E no século XIV foi possível perceber o desenvolvimento de um outro reino muito próspero, por sinal, que é o Reino do Congo. Para que vocês tenham uma ideia, o Reino do Congo hoje, se a gente tiver que distinguir que regiões formavam o Reino do Congo no passado, Angola, República Democrática do Congo, República do Congo e parte do Gabão. Então, toda essa região formava no passado o chamado Reino do Congo. Era uma região muito movimentada pelo comércio. Na verdade, a gente precisa dizer que os povos bantus acabaram dominando a região, e eles eram excelentes em dois aspectos. Eram exímios agricultores e eram também povos guerreiros. Então, isso facilitou a dominação e a prosperidade dessa região. Os líderes foram sendo escolhidos ao longo do tempo, e aí se formou uma espécie de reino que, quanto mais o tempo passava, mais esse reino se desenvolvia. Por quê? Porque eles tinham uma habilidade muito grande com o comércio, agricultura e comércio, e eles comercializavam de tudo, não apenas ouro, mas eles comercializavam pele de animais, eles comercializavam produtos da própria agricultura. Então era um comércio muito diversificado. Mas a decadência do Reino Congo, ela vem no final do século XV, quando os portugueses chegam na região, e aí nós temos a conversão do reino no cristianismo. O próprio líder, o próprio rei, foi batizado com o nome de João I do Congo, e ele acabou, depois disso, sofrendo constantes ataques dos portugueses. A princípio foi uma convivência muito passiva, mas depois os portugueses começaram a explorar a região, e essa exploração foi cada vez mais sistemática, e nós sabemos muito bem como os portugueses lidavam com regiões que eles queriam explorar, e aí isso culminou na decadência desse reino.
Nós finalizamos o conteúdo por aqui, mas eu preciso dizer para vocês que é muito importante que a gente tenha esse olhar um pouco mais atento para as questões de conhecimento sobre a África, porque como eu falei no início do vídeo, a historiografia durante muito tempo menosprezou essa história, menosprezou essa questão da formação de reinos, essa diversidade de etnias e de línguas, e a riqueza da África ao longo dos anos, ela foi menosprezada. Questões negativas se sobrepuseram em relação a questões positivas. Então, a África sempre foi muito rica e sempre foi explorada. E é preciso que a gente conte essa história não de uma forma eurocêntrica, porque a historiografia sempre foi vista pelo lado eurocêntrico, assim como a história do Brasil, por exemplo. Então é preciso que a gente dê o mérito e olhe com muita atenção para a história da África, e é preciso, sobretudo, que nós valorizemos essa história, porque a nossa história está entrelaçada com a história da África também. Estudem, pessoal, e fiquem com Deus.